As luzes de alerta chegaram tarde demais. O capitão Marcos mal teve tempo de alcançar o sinalizador de emergência antes que o pulso eletromagnético atingisse seu cargueiro como um martelo. Todos os sistemas se apagaram, os motores pararam, as luzes piscaram uma vez e sucumbiram à escuridão. No silêncio repentino das máquinas inoperantes, Marcos só conseguia ouvir sua própria respiração e o rangido distante do casco. Ele estava transportando suprimentos médicos pelo setor Viridian, uma rota de rotina que já havia feito centenas de vezes. A rota era segura, bem patrulhada e entediante. Era exatamente assim que Marcos gostava. Aos 53 anos, ele havia passado 30 anos transportando cargas pela galáxia. Sobreviveu a 2 panes na nave, uma colisão com um asteroide e um incidente bastante embaraçoso, envolvendo rações vencidas e 3 dias na enfermaria. Ele não era um herói, ele não era um soldado, era apenas um homem que carregava caixas de um lugar para outro e tentava voltar para casa, para sua filha na Terra, a cada poucos meses. As luzes secundárias piscaram, funcionando com a energia de reserva. Marcos verificou as vedações de seu traje por hábito, embora a integridade do casco ainda estivesse boa. Através da escotilha frontal, ele podia vê-lo se aproximando. 3 naves angulares escuras, com as distintivas marcas vermelhas do sindicato Caterick pintadas em seus cascos. Seu estômago revirou. Todos neste setor conheciam o sindicato. Eram criminosos, escravistas e piratas que controlavam 12 sistemas estelares através do medo e da violência. Operavam nos espaços entre o controle legítimo do governo, onde a autoridade do Conselho Galáctico era fraca e as forças de defesa locais eram insuficientes. A maioria dos transportadores de carga pagava propina ou evitava completamente o território do sindicato. Marcos sempre o evitara. Ele estava em uma zona segura, ou pelo menos deveria estar. A nave líder se aproximou e Marcos observou um tubo de acoplamento se estender em direção ao seu casco. Ele considerou resistir, mas o que poderia fazer? Sua nave estava destruída. Não tinha armas além de uma pequena pistola trancada no cofre da cabine e esta seria inútil contra equipes de abordagem armadas. O sindicato não tinha fama de aceitar rendições com facilidade, mas também não costumava matar quem cooperava. O tubo de acoplamento se encaixou com um estrondo surdo que ecoou pela nave. Marcos levantou-se da cadeira de piloto e ajeitou o macacão de voo. Se fossem piratas, levariam sua carga e talvez o agredissem um pouco. Ele sobreviveria. Tinha seguro. Os suprimentos médicos seriam repostos. Ele registraria um relatório junto ao conselho e seguiria com a vida. A escotilha abriu com um sibilo de equalização de pressão. 6 figuras surgiram, todas vestindo armaduras de combate e portando armas que pareciam militares demais para piratas comuns. Eram Caterick, uma espécie que lembrava os lagartos da terra. Se esses lagartos tivessem mais de 2 metros de altura e 4 braços. Seu líder, identificado pelos detalhes dourados em sua armadura, apontou uma arma diretamente para o peito de Marcos. Capitão Marcos Shen, disse o líder em um forte sotaque galáctico comum. Você virá conosco. Marcos ergueu a mão lentamente. Olha, pegue o que quiser. A carga é de suprimentos médicos, principalmente antibióticos e equipamentos cirúrgicos. Vale 30.000 créditos. A nave está segurada. Só leve e me deixe ir. O líder soltou um som que poderia ter sido uma risada. Não queremos sua carga, humano. Nós queremos você. Foi então que Marcos percebeu que aquilo não era um ataque pirata comum. Eles o arrastaram pelo tubo de atração sem cerimônia. Suas mãos foram amarradas com dispositivos eletrônicos que vibravam desconfortavelmente contra seus pulsos. Levaram seu comunicador, seu tablet pessoal e até mesmo sua moeda da sorte, aquela que sua filha lhe dera antes de sua primeira entrega de carga. Eles esvaziaram sua nave de tudo que tinha valor e para seu horror colocaram cargas explosivas. Espere, disse Marcos, elevando a voz. Você disse que me queria? Não, a nave. Por que destruí-la? O líder o encarou com olhos frios e reptilianos, sem provas, sem testemunhas, sem rastros. A galáxia vai pensar que você desapareceu em um acidente. Uma falha no motor, talvez.
Essas coisas acontecem no espaço. Marcos observou através de uma escotilha, enquanto sua cargueira, a nave que possuía há 15 anos, explodia num breve clarão de luz e destroços. 30 anos de sua vida perdidos num instante. Os suprimentos médicos que deveriam salvar vidas num mundo colonial espalhados pelo vácuo. Tudo o que ele possuía, exceto as roupas do corpo, foi destruído. A nave do sindicato saltou para uma velocidade superior à da luz e Marcos foi arrastado para uma cela nas profundezas do interior da embarcação. A cela era pequena, talvez 3 metros por 3 metros, com um banco de metal parafusado a uma parede e uma unidade sanitária em um canto. As paredes eram de metal nu, frias ao toque. Um único painel de luz no teto fornecia uma iluminação branca e intensa que nunca diminuía. Ele sentou-se no banco e tentou pensar por o sindicato o que iria especificamente. Ele não era ninguém importante, apenas um transportador de carga. Não tinha parentes ricos. Ele não tinha acesso a segredos corporativos ou informações governamentais. Sua conta bancária tinha talvez 50.000 créditos, o suficiente para pagar a universidade da filha e mantê-lo confortável entre empregos, mas nada que justificasse um sequestro. A menos que isso não tivesse nada a ver com ele. O pensamento o atingiu como um balde de água fria. Isso tinha a ver com a terra. O sindicato ia pedir resgate por ele. Eles exigiriam dinheiro do governo terrano, provavelmente uma quantia enorme, e ameaçariam matá-lo caso a Terra não pagasse. Era uma situação clássica de refém, do tipo que acontecia ocasionalmente por toda a galáxia. Os altarianos haviam pago o resgate de um de seus diplomatas apenas 3 anos antes. O coletivo Van pagava regularmente para manter sua frota mercante a salvo de piratas. Mas a Terra era diferente. Marcos havia servido 4 anos na Força de Defesa Solar quando era mais jovem. Antes de se tornar um transportador civil, ele nunca havia visto combate. Passará a maior parte do tempo mantendo linhas de suprimento e aprendendo logística. Mas ele havia aprendido sobre as políticas da Terra. Ele havia assistido aos briefings, sabia o que significava o protocolo Nigtal, mesmo que a maioria dos humanos tivesse esquecido sua existência. A Terra não negociava com sequestradores. A Terra não pagava resgates. A Terra eliminava ameaças. Ele tentou convencer a si mesmo de que estava errado. Aquela era uma política antiga dos primórdios da exploração espacial humana, quando a humanidade ainda estava encontrando seu lugar na galáxia. Certamente o governo havia mudado. Certamente eles seriam razoáveis. Certamente não arriscariam uma guerra por causa de um mero cargueiro insignificante. Mas no fundo, Marcos sabia a verdade. O sindicato havia cometido um erro terrível. A viagem durou 3 dias. Marcos era alimentado 2 vezes ao dia. Uma pasta nutritiva insípida que o mantinha vivo, mas não fazia nada para melhorar seu moral. Guardas apareciam a cada poucas horas para verificar como ele estava, mas não falavam com ele. Ele tentou fazer perguntas. Mas o ignoraram. Ele era carga agora, um produto a ser negociado e carga não precisava de conversa. No 3º dia, a nave saiu do hiperespaço e acoplou com algo muito maior. Marcos sentiu as travas de acoplamento se encaixarem e ouviu a vibração profunda dos sistemas de uma estação gigantesca ressoando pelas paredes. Moveram-no novamente, desta vez por corredores que exalavam riqueza e poder. A estação não era uma base pirata improvisada, era uma fortaleza com pesadas portas blindadas, torretas de defesa automatizadas e geradores de escudo que zumbiam com energia mal contida. Levarão-no a uma grande câmara que parecia uma sala do trono de uma antiga história da Terra. As paredes estavam decoradas com troféus de 100 espécies diferentes, armas, armaduras e bandeiras tomadas de inimigos derrotados. No fundo da sala, sentado em uma plataforma elevada, estava o Lorde Supremo Trex. Marcos já tinha ouvido falar de Trex. Todos nesta parte da galáxia já tinham ouvido falar de Trex. Ele era o líder do Sindicato Cateric, um criminoso que construiu um império baseado no sofrimento e no medo. Ele tinha 2,5 metros de altura. Suas escamas eram de um preto profundo que parecia absorver a luz e seus antebraços terminavam em garras capazes de rasgar metal.
Ele vestia uma armadura decorada com metais preciosos e gemas saqueadas em milhares de incursões. Trex olhou para Marcus com olhos que não demonstravam nenhuma emoção, exceto uma leve curiosidade. O humano, disse TRX com sua voz grave e ressonante. Capitão Marcus Shen, 53 anos. Uma filha cursando universidade na Terra. Ex-oficial de logística militar, agora transportador de cargas independente. Patrimônio líquido de aproximadamente 50 mil créditos, sem conexões políticas, sem vínculos corporativos, sem habilidades especiais. Completamente comum em todos os sentidos, Marcus não disse nada. Sua boca estava seca. Você sabe por que está aqui? Perguntou Trex. Vai me pedir resgate, disse Marcus em voz baixa. Trex riu, um som como de pedras sendo moídas. Muito bem, sim. Enviamos nossas exigências à Terra pelos canais oficiais do Conselho Galáctico. 500 milhões de créditos e direitos exclusivos de mineração em 3 de seus mundos colonizados. Muito razoável, considerando quanto os humanos valorizam seu próprio povo. Eles não vão pagar, disse Marcus. Trex inclinou-se para a frente. Ah, eles vão pagar. Estudamos sua espécie extensivamente. Sabemos como vocês operam. Vocês são comerciantes, negociadores e diplomatas. Evitam conflitos sempre que possível. Você vai negociar, vai reduzir nossas exigências a algo mais administrável e vai pagar. É assim que espécies civilizadas lidam com essas situações. Marcus olhou para o chefe do crime e sentiu uma onda de algo entre pena e terror. Você não entende nada de humanos. Eu entendo de economia, respondeu Trex. Seu governo fará as contas. 500 milhões de créditos é caro, mas é mais barato do que uma guerra. 3 colônias de mineração são valiosas, mas sua espécie controla dezenas de mundos. Eles pagarão porque é a escolha lógica. Eles têm 30 dias padrão para cumprir a exigência. Arrastaram Marcus para sua nova cela, esta ainda menor que a anterior. Tinha uma cama estreita, um vaso sanitário e nada mais. Uma câmera observava do canto, sua luz vermelha piscando incessantemente. Ele sentou-se na cama e levou as mãos ao rosto. 30 dias. Em 30 dias, o sindicato perceberia que a Terra não pagaria. Perceberiam que haviam calculado mal. E então perceberiam o que estava por vir. Marcus tentará avisá-los, mas criminosos que construíram impérios com base na violência não davam ouvidos aos avisos de suas vítimas. Trex achava que entendia a humanidade porque havia lido relatórios e estudado dados econômicos. Ele pensava que os humanos eram mercadores e negociantes que calculavam cada decisão com base em lucros e prejuízos. Ele não entendia que os humanos calculavam de forma diferente. Cada espécie na galáxia tinha sua própria abordagem para lidar com situações de reféns. Os altarianos negociavam porque valorizavam cada vida individual e acreditavam na redenção. Os Vrin pagavam rapidamente porque eram ricos e viam isso como uma simples transação. Centauri enviavam advogados e discutiam por anos, porque amavam batalhas legais mais do que valorizavam o tempo. Os humanos tinham uma abordagem diferente, forjada na sangrenta história da Terra. Eles não pagavam resgates porque pagar incentivava mais sequestros. Eles não negociavam porque negociar demonstrava fraqueza. Em vez disso, eliminavam a ameaça de forma tão completa, tão avassaladora, que ninguém jamais tentaria novamente. Marcus sabia o que estava por vir. Ele tinha visto os planos de contingência durante seu serviço militar. Ele ouvirá histórias sobre planos durante seu serviço militar. Ouvirá histórias de veteranos mais velhos sobre a única vez em que a Terra ativou o protocolo anoitecer durante as guerras coloniais. Uma frota pirata inteira capturou uma nave de transporte civil com 300 humanos a bordo. A resposta da Terra foi enviar a Frota de Defesa Solar Total, uma força militar cuja existência era praticamente desconhecida na galáxia. Eles destruíram os piratas, todas as naves, todas as bases e todos os associados conhecidos. Levou 4 dias, nenhum sobrevivente. A galáxia considerou a ação excessiva. A Terra a considerou necessária. Isso aconteceu há 70 anos e ninguém havia feito um humano refém desde então até agora.
Marcus deitou-se na cama estreita e ficou olhando para o teto. Pensou na filha Sarah, que estava prestes a começar o último ano da faculdade. Ela queria ser médica, seguindo os passos da mãe. Sua esposa havia falecido 10 anos antes, vítima de câncer, e Sarah era tudo o que lhe restava. Ele se perguntava se algum dia a veria novamente. Ele se perguntava quantas pessoas morreriam porque o sindicato for estúpido o suficiente para fazer um cargueiro insignificante de refém. Os dias começaram a passar em uma monotonia desconfortável. Marcus era alimentado, monitorado e ignorado. Às vezes, guardas vinham e o levavam para outra sala, onde câmeras gravavam mensagens que seriam enviadas à Terra. Fizeram-no ler declarações sobre seu tratamento e sua saúde. Fizeram-no implorar ao governo que pagasse o resgate. Marcus leu as palavras que lhe deram, mas não estava com vontade. Sabia que a Terra não responderia. Ainda não. No 10º dia, Trex visitou sua cela. O chefe do crime teve que se abaixar para passar pela porta, sua figura enorme preenchendo o pequeno espaço. Seu governo não respondeu às nossas mensagens, disse TRX com um tom ainda confiante, mas com um toque de irritação. Isso faz parte da estratégia de negociação deles, não é? Querem que pensemos que não se importam em baixar o preço. É inteligente, mas não vai funcionar. Somos pacientes. Marcus ergueu os olhos da cama. Me deixe ir, por favor. Você ainda pode se livrar disso. Trek soltou aquela risada rouca de novo. Se livrar de 500 milhões de créditos? Acho que não, humano. Seu governo vai pagar. Eles sempre pagam. Todas as espécies pagam. A Terra não é todas as espécies, disse Marcus baixinho. Não concordou Trex. Você é mais fraco que a maioria. Vocês estão no Conselho Galáctico há 200 anos e nunca se envolveram em uma ação militar sequer. São mercadores e engenheiros, nada mais. Isso os torna previsíveis. Marcus fechou os olhos. Você realmente não entende. Eu entendo perfeitamente, disse TRX. Em 20 dias, se não recebermos o pagamento, aumentaremos a pressão. Vamos machucá-los o suficiente para provar que estamos falando sério. Enviaremos as gravações para a Terra. Elas vão machucá-los o suficiente para provar que estamos falando sério. Enviaremos as gravações para a Terra. Eles pagarão. Não tem escolha. O chefe do crime foi embora e Marcus ficou sozinho novamente. Tentou dormir, mas o sono não veio facilmente. Em vez disso, ficou deitado na escuridão, contando os dias. Ele pensou em Sarah, em sua nave destruída, nos suprimentos médicos que nunca chegaram ao destino. Pensou no sindicato e em todas as pessoas que eles haviam ferido ao longo dos anos. Acima de tudo, pensou no que estava por vir, porque a Terra não estava ignorando as exigências do sindicato. A Terra estava se preparando. Em algum lugar lá fora, na vasta escuridão do espaço, naves humanas estavam se movendo, ordens estavam sendo dadas, armas estavam sendo carregadas, a força de defesa solar estava despertando de seu longo sono. E quando chegasse, não haveria negociações, nem misericórdia, e nem sobreviventes. Marcus sabia que deveria sentir medo, mas em vez disso sentia outra coisa, tristeza, talvez arrependimento, porque sabia que o que estava por vir não tinha realmente a ver com salvá-lo. Tratava-se de enviar uma mensagem que ecoaria pela galáxia por gerações. Vocês não tocam na humanidade, nem em um único ser humano, nunca. O preço por fazer Marcus Tim de refém seria medido em cinzas e vazio, onde antes existia o império do sindicato. Seria medido em estações destruídas, frotas despedaçadas e mundos em chamas. Seria medido em estações destruídas, frotas despedaçadas e mundos em chamas. Seria um preço tão alto que nenhuma espécie jamais ousaria fazer outro humano de refém. Marcus puxou o fino cobertor sobre si e encarou a luz vermelha piscante da câmera. Eu tentei avisar você, sussurrou para a cela vazia. Eu realmente fiz isso. A câmera gravou tudo, mas ninguém estava ouvindo. A embaixadora Keres do Concordato Altariano serviu no Conselho Galáctico por 47 anos. Nesse tempo, ela testemunhou inúmeras crises,
mediou centenas de disputas e aprendeu a ler as sutis correntes da política galáctica com a mesma facilidade com que respira. Ela se orgulhava de compreender cada espécie-membro, suas culturas, seus valores e suas respostas previsíveis a diversas situações. Mas agora, de pé na Câmara do Conselho, na Estação Unidade, ela estava confusa. Alguém recebeu alguma resposta da Terra? Ela perguntou aos representantes reunidos. O delegado Vem, um ser cristalino que se comunicava por meio de pulsos de luz, emitiu um sinal negativo. O representante Centauri, insetoide e metódico, respondeu com um firme não. As outras 12 espécies presentes indicaram o mesmo. A Terra ficou em silêncio. Já se passaram 10 dias desde que o sindicato Katik enviou sua exigência de resgate, continuou Korsh. Isso é extremamente incomum. Os humanos sempre respondem às comunicações diplomáticas em até 48 horas. Sempre. É uma de suas qualidades mais confiáveis. Talvez estejam negociando em particular, sugeriu o delegado de Vem. Situações com reféns são delicadas. Eles podem não querer conduzir a diplomacia em fóruns públicos. Korash havia considerado essa possibilidade, mas não lhe parecia correta. Ela tentará contatar o representante do Conselho da Terra, o embaixador James O'Ford, por todos os canais disponíveis. Seu gabinete não respondeu. Seu comunicador pessoal encaminhava para uma mensagem automática. Até mesmo os canais informais, aqueles que sempre funcionavam para assuntos urgentes, não retornaram nada além de silêncio. Mais preocupantes eram os outros relatos que chegavam. Recebi notícias da nossa frota mercante, disse Korash cautelosamente. Naves de carga humanas desapareceram das principais rotas comerciais. Naves que deveriam atracar em nossas estações nunca chegaram. Comerciantes humanos independentes que operam em nosso espaço partiram sem dar explicações. Alguém mais notou isso? Ao redor da Câmara, os representantes começaram a murmurar e a consultar seus próprios dados. As antenas dos delegados Centauri se contraíram rapidamente. Um sinal de agitação. Nossos manifestos de carga mostram o mesmo padrão, confirmaram o Centauri. 17 embarcações tripuladas estavam programadas para chegar aos nossos portos nos últimos 10 dias. Nenhuma apareceu, nenhuma comunicação, nenhuma explicação. Presumimos falhas mecânicas ou mudanças de rota, mas 17 mudanças simultâneas são estatisticamente improváveis. O delegado Vem demonstrou preocupação com uma pulsação azul profunda. Nossos serviços de inteligência informam que os mundos colonizados por humanos deixaram de responder às comunicações de rotina. Não apenas os canais governamentais, tudo, informações turísticas, consultas comerciais, até mesmo as redes sociais civis que conectam diferentes espécies ficaram inativas do lado humano. Nossos serviços de inteligência relatam que os mundos colonizados pela humanidade deixaram de responder às comunicações de rotina. Korash sentiu um frio na espinha. Algo estava acontecendo, algo grande, e o Conselho estava completamente alheio a isso. Devíamos enviar uma equipe de investigação à Terra, sugeriu ela. Se houver algum tipo de falha de comunicação ou crise interna, devemos oferecer assistência. Concordo, disse a Centauri. Vou solicitar ao Conselho uma sessão de emergência. Essa sessão ocorreu 6 horas depois, com a presença de todas as 43 espécies membros. A Câmara do Conselho foi projetada para acomodar a vasta diversidade da vida galáctica, com seções para seres que respiram água, seres que respiram metano e até mesmo espécies que existiam parcialmente em outras dimensões. Era um monumento à cooperação e à unidade, construído ao longo de séculos de árduo trabalho diplomático. Hoje parecia vazia sem os humanos. O presidente do Conselho, um ser sábio e ancestral de uma espécie tão antiga que havia esquecido seu nome original, declarou a sessão aberta. Estamos aqui para tratar da situação envolvendo o capitão Marcos Shen da Humanidade e a exigência de resgate do sindicato Ket, anunciou o presidente. Mais urgente ainda, estamos aqui para abordar o preocupante silêncio da Terra. Embaixador Kor, por favor, apresente suas descobertas. Korsh se levantou e ativou um visor holográfico. Ele mostrava as rotas comerciais do espaço conhecido com o tráfego humano marcado em azul. Ao longo dos últimos 10 dias,
As linhas azuis desapareceram uma até que o visor não exibisse quase nada. Naves humanas se retiraram do comércio galáctico, explicou ela. Estimamos que mais de 90% do tráfego civil humano tenha cessado. Perdemos contato com os mundos colonizados por humanos. O governo da Terra não está respondendo a nenhuma comunicação diplomática. Não sabemos o porquê. Isso poderia estar relacionado à situação dos reféns? Perguntou um delegado do outro lado da Câmara. Parece provável, admitiu Korch. Mas não temos confirmação. O sindicato relata que a Terra também não respondeu às suas demandas. Eles enviaram diversas mensagens de acompanhamento, todas ignoradas. A Câmara entrou em polvorosa discussão. Alguns delegados sugeriram que a Terra estava passando por uma crise política interna. Outros se preocuparam com uma praga ou um desastre natural que pudesse ter interrompido suas comunicações. Alguns sugeriram que a humanidade poderia simplesmente ter decidido se retirar do Conselho Galáctico por completo. Ninguém sugeriu a verdade, porque a verdade era impensável. Longe da estação Unity, na escuridão profunda entre as estrelas, a frota de guerra terrana estava se reunindo. A almirante Saroconco estava na ponte da HTMS Retribution, a capitânia da Força de Defesa Solar, e observava enquanto nave após nave saía do hiperespaço e se juntava à formação. Destroyeres, cruzadores, porta-aviões e encouraçados. Cada um ostentava uma obra-prima da engenharia militar humana. Naves que a galáxia, consideradas obsoletas ou em pequeno número, as naves que a humanidade construiu e manteve silenciosamente por 200 anos, por precaução, agora contavam com 3.000 embarcações, a maior força militar que a humanidade já reuniu. Todas as naves estavam tripuladas e prontas para o combate. Todos os sistemas de armas haviam sido testados e ativados. Todos os capitães conheciam suas ordens. O Conco tinha 61 anos, era um oficial de carreira do exército e havia passado 40 anos na Força de Defesa Solar. Ela nunca tinha visto combate, nunca tinha disparado uma arma em uma situação de fúria, e passou toda a sua carreira treinando e se preparando para uma guerra que nunca aconteceu. Ela começara a pensar que nunca aconteceria. Então, Marcus Tim foi levado. Relatório de status da frota, disse ela ao seu oficial de operações. Todas as embarcações presentes e contabilizadas, almirante. Temos 3.000 naves em formação. A tripulação total é de 1,2 milhão. Todos os sistemas operacionais, todas as naves prontas para operações de combate e evacuação de civis concluída. Todas as naves civis foram recolhidas do espaço exterior. Todas as colônias humanas implementaram protocolos de confinamento. Todos os cidadãos humanos em território estrangeiro foram aconselhados a evacuar ou procurar locais seguros. Nosso povo está tão seguro quanto podemos garantir. O Coco assentiu. Essa era a prioridade número 1. Assegurar que nenhum outro humano fosse feito refém, que nenhum humano fosse apanhado no fogo cruzado do que estava por vir. Foram necessários 10 dias para retirar todos, para esvaziar as rotas comerciais e fechar as fronteiras. 10 dias de silêncio enquanto a galáxia se perguntava o que estava acontecendo. Agora eles iriam descobrir. Comunicações. Envie uma mensagem para a estação Unity. Criptógrafo oferece a mensagem a todos os membros do Conselho. Pronto, almirante. O Conco respirou fundo. Este era o momento que definiria o lugar da humanidade na galáxia por gerações. Ela escolheu suas palavras com cuidado. Atenção, Conselho Galáctico. Aqui é a almirante Saroconco, comandante da frota de guerra terrana. Estamos vindo buscar nosso cidadão, Capitão Marcus Shen. Todas as espécies devem evacuar imediatamente os seguintes setores. Ela leu a designação de 47 setores, uma vasta área que abrangia todo o território do sindicato e tudo ao seu redor. Vocês têm 48 horas para cumprir a ordem. Quaisquer naves que permanecerem nos setores designados após esse período serão consideradas hostis e tratadas de acordo. Isto não é uma negociação, é um aviso. Terra fora. A mensagem foi enviada através da rede de comunicações galácticas a velocidades superiores à da luz. Em minutos chegará à estação Unity. Em horas, todos os governos da galáxia saberão. Timoneiro,
Trace uma rota para o sistema natal dos Katik. Velocidade militar máxima. Saltamos em 30 minutos. Sim, almirante. O Conco se virou para seu oficial tático. Os destruidores de planetas estão armados? Sim, senhora. Todas as 12 naves equipadas com armas de bombardeio planetário estão prontas. Os veículos de destruição relativística estão carregados. A Starkiller está de prontidão, embora eu espere que não precisemos dela. Eu também não, disse o Conco em voz baixa. Mas usaremos o que for necessário. Nossas ordens são claras. Resgataremos o Capitão Shen. Eliminaremos o sindicato completamente. O oficial tático hesitou. Senhora, o sindicato controla 47 setores. Eles têm mais de 200 naves militares. Eles têm bilhões de pessoas sob controle. Será que realmente vamos destruí-los? O Conco concluiu, sim, todos os recursos militares, todas as bases armadas, todas as fortalezas. Daremos tempo para os civis evacuarem, mas o sindicato em si deixará de existir. Essas são as nossas ordens diretas do primeiro-ministro e aprovadas pelo Senado Terrano. Este é o protocolo do anoitecer. Ao redor da ponte, os oficiais trabalhavam em silêncio. Alguns pareciam desconfortáveis, alguns pareciam determinados. Todos cumpriram suas tarefas. O Conco compreendia seus sentimentos. Aquilo não era glória, aquilo não era heroísmo, aquilo era extermínio puro e simples, mas também era necessário. A humanidade aprenderá, ao longo de sua longa e sangrenta história, que algumas lições precisavam ser aprendidas no fogo e nas cinzas. Não se podia dialogar com escravistas e sequestradores. Não se podia negociar com criminosos que viam a bondade como fraqueza. Só se podia fazê-los deixar de existir. 30 segundos para saltar, anunciou o timoneiro. O Conco sentou-se em sua cadeira de comando e observou a contagem regressiva. 3.000 navios, um refém. Algumas espécies diriam que era insano que nenhuma vida valesse tanta destruição, mas essas espécies não entendiam a humanidade. Os humanos não estavam calculando o valor de Marco Chan em relação ao custo da guerra. Eles estavam calculando o valor de cada ser humano que jamais seria feito refém depois de hoje. Salto. A frota desapareceu em velocidade FTL, deixando o espaço vazio para trás. De volta à estação Unity, o caos se instaurou. A embaixadora Courage ouviu a mensagem humana 3 vezes, incrédula com o que presenciava. 47 setores, frota militar. Não se trata de negociação. Eles vão entrar em guerra, disse o delegado Centauri com a voz embargada pelo choque. Por causa de um refém, um único indivíduo, eles vão iniciar uma guerra galáctica. Precisamos detê-los, gritou o outro delegado. Precisamos enviar forças de paz. Precisamos negociar com quem? Perguntou Kersbaixa. Os humanos não estão atendendo aos nossos chamados. O sindicato é uma organização criminosa que opera fora da autoridade do Conselho. O que exatamente devemos fazer? A Câmara do Conselho mergulhou em discussões acaloradas. Algumas espécies exigiram que a Terra fosse imediatamente sancionada. Outras insistiram que o sindicato era o verdadeiro inimigo e que o Conselho deveria apoiar a ação militar humana. Algumas sugeriram a evacuação dos setores designados, conforme ordenado pelos humanos. Enquanto discutiam, os primeiros relatórios chegaram e naves humanas apareceram na fronteira do espaço do sindicato. O sindicato Katerik, confiante em sua força militar, enviou uma frota de resposta com 200 naves para interceptá-los. Era uma força poderosa, bem armada e experiente em combate. O sindicato lutava e vencia batalhas há gerações. A batalha durou 11 minutos. Os relatórios que chegaram à estação Unity eram fragmentários e confusos. Testemunhas relataram armas nunca antes vistas, naves humanas movendo-se a velocidades impossíveis e escudos defensivos que pareciam absorver dano ilimitado. A frota do sindicato lutou bravamente, mas a bravura não significava nada contra a superioridade tecnológica esmagadora. Nenhuma nave do sindicato sobreviveu. 200 embarcações foram destruídas e milhares de guerreiros Katerik morreram.
O confronto inteiro fora tão unilateral que alguns observadores pensaram ter alucinado a batalha. Pelos ancestrais, sussurrou Korch. O que os humanos andaram construindo? O delegado Vem emitiu um pulso amarelo brilhante e temeroso. Pensávamos que os conhecíamos. Pensávamos que eram mercadores e engenheiros. Pensávamos que eram pacíficos. Eles são pacíficos, disse Korach suavemente, até que vocês peguem um deles. Então eles se tornaram isso. Mais relatos começaram a chegar. Naves humanas estavam se movendo pelo espaço do sindicato em formações organizadas, visando ativos militares e industriais com uma precisão assustadora. Eles não estavam atacando aleatoriamente, não estavam matando indiscriminadamente, estavam desmantelando metodicamente a capacidade do sindicato de fazer guerra. Estaleiros foram destruídos, fábricas de armas foram aniquiladas, instalações militares foram reduzidas a escombros. Todos os alvos receberam um aviso de 30 minutos para evacuar os civis antes do início do bombardeio. Os humanos não eram monstros. Eles não estavam cometendo genocídio, estavam destruindo um império. Em Caterick Prime, no coração do território do sindicato, um império sendo dizimado. Em Caterick Prime, no coração do território do sindicato, o Lorde Supremo Trax finalmente compreendeu seu erro. Ele estava sentado em seu centro de comando, acompanhando os relatórios da aproximação da frota humana. Seus conselheiros gritavam em pânico, sugerindo estratégias que soavam como diferentes formas de suicídio. Sua frota havia desaparecido, suas defesas estavam ruindo, os humanos estavam chegando e não estavam vindo para negociar. Enviem uma mensagem para a Terra, ordenou o Trex. Digam a eles que nos rendemos. Digam que podem ficar com o humano de volta. Digam que cometemos um erro. Estamos enviando mensagens às 6 horas, respondeu seu oficial de comunicações. Eles não estão respondendo, estão apenas destruindo tudo em seu caminho. Trek sentiu algo que não sentia há décadas. Medo. Eles não estão reagindo. Estão apenas destruindo tudo em seu caminho. Trek sentiu algo que não sentia há décadas. Medo. Medo real, frio, primitivo. Ele havia construído seu império com base no princípio de que a violência poderia resolver qualquer problema. Ele havia esmagado rivais, destruído inimigos e aterrorizado populações até a submissão. Era o predador supremo desta região do espaço, o ser que os outros temiam. Agora ele entendia o que era ser presa. Preparem meu cruzador pessoal, disse ele. Carreguem-no com tudo que for valioso. Vamos partir. Para onde iremos? Perguntou um conselheiro. Em qualquer lugar onde não haja humanos, respondeu em sua cela. Marcus Chan sentou-se em sua cama estreita e ouviu os sons de pânico ecoando pela estação. Guardas corriam em frente à sua porta. Alarmes soavam. Alguém gritava ordens em língua Caterick. Marcus sabia o que aqueles sons significavam. A terra havia chegado. Ele se levantou e caminhou até a porta de sua cela. Ainda estava trancada, ainda vigiada, mas o guarda do lado de fora parecia aterrorizado. Marcus percebeu isso pela palidez das escamas de Caerick, pelo tremor da arma em suas mãos. Você deveria correr, disse Marcus pela pequena janela da porta. Saia da delegacia. Vá o mais longe que puder. O guarda olhou fixamente para ele. Seu povo são monstros. Não, disse Marcus tristemente. Nós apenas levamos muito, muito a sério a proteção dos nossos. Eu tentei avisá-los. Tentei avisar Trax. Nenhum de vocês quis ouvir. O guarda fugiu, abandonando seu posto, renegando seu dever em prol da sobrevivência. Marcus sentou-se novamente em sua cama e esperou. Ele não teve que esperar muito. A frota humana emergiu da viagem mais rápida que a luz, precisamente às 0:60 horas. Horário padrão galáctico. 3.000 naves de guerra apareceram no sistema natal dos Caterick. Como fantasmas se materializando do vazio, elas não vieram em paz e não vieram para conversar. A almirante Ocon observava a demonstração tática enquanto sua frota assumia a formação de ataque.
O sistema natal dos Caterick era fortemente fortificado, com plataformas de defesa, campos minados e satélites de armas automatizados, protegendo os 3 planetas habitados. No papel, parecia inexpugnável. O sindicato havia passado gerações construindo essas defesas, certo de que nenhum inimigo ousaria atacá-los em seu próprio território, mas o sindicato jamais havia enfrentado a humanidade em guerra. Todas as naves reportem-se prontas, almirante, disse o oficial de operações. Armas em posição de ataque, escudos no máximo. Todas as esquadrilhas de caças preparadas para lançamento. Iniciem a Operação Achal, ordenou o Conco. Primeira onda, eliminem as defesas orbitais. Segunda onda, ataquem as instalações militares na superfície. Terceira onda, fiquem de prontidão para um ataque terrestre, se necessário. As regras de engajamento permanecem em vigor. Aviso de 30 minutos para a evacuação de civis, sem ataques a áreas residenciais, sem armas químicas ou biológicas. Esta é uma operação de precisão, reconheceu o almirante. A primeira onda de naves humanas avançou e os sistemas de defesa católicos abriram fogo. Raios de plasma, mísseis e armas de energia dirigida iluminaram o espaço em uma brilhante demonstração de poder destrutivo. Foi impressionante, foi avassalador, foi completamente ineficaz. A tecnologia de escudos humanos havia avançado muito além do que a galáxia conhecia. Enquanto outras espécies se concentravam no comércio e na diplomacia por 200 anos, a humanidade vinha se preparando silenciosamente para a guerra. Eles estudaram todos os conflitos e registraram a história. Analisaram todos os sistemas de armas e desenvolveram contramedidas. Para ameaças que ainda nem existiam, as armas do sindicato atingiram inofensivamente barreiras de energia que se curvavam, à própria física. Então, a humanidade retornou. Fogo. A diferença foi imediata e terrível. As armas humanas, refinadas e aperfeiçoadas ao longo de séculos de desenvolvimento teórico, atravessaram os escudos caticos de papel. Plataformas de defesa explodiram em clarões intensos. Satélites de armas se desintegraram em nuvens de destroços. A poderosa fortaleza que protegera o sistema solar Catique por gerações caiu em menos de 1 hora. Na superfície de Caterick Prime, alarmes soaram em todas as cidades. A população civil, na casa dos bilhões, olhava para o céu e assistia à ruína de suas defesas. Disseram-lhes que suas forças armadas eram invencíveis. Disseram-lhes que nenhum inimigo poderia alcançá-los. Disseram-lhes errado. Naves humanas entraram em órbita baixa, posicionando-se sobre bases militares, fábricas de armas e instalações governamentais. Então, começaram a transmitir em todas as frequências, em todos os idiomas conhecidos, incluindo o Caterick. Atenção, população de Caterick Prime. Esta é a frota de guerra terrana. As seguintes instalações militares serão destruídas em 30 minutos. Todos os civis nas zonas designadas devem evacuar imediatamente. Repetimos, vocês têm 30 minutos para evacuar. Este é o único aviso. O pânico se instaurou. Milhões de civis de Catique fugiram das zonas militares, congestionando as estradas e o sistema de transporte. Alguns acreditaram no aviso, outros pensaram que era um truque, uma forma de espalhar o caos, mas o número de pessoas que acreditaram foi suficiente para que o êxodo começasse. Fiéis à sua palavra, exatamente 30 minutos depois, o bombardeio teve início. Ataques de precisão vindos da órbita destruíram bases militares com precisão cirúrgica. Fábricas de armas foram reduzidas a crateras fumegantes. Bunkers de comando foram vaporizados. A infraestrutura militar do sindicato, construída ao longo de gerações, foi apagada em questão de horas. E durante todo esse tempo, a frota humana evitou baixas civis com um cuidado quase obsessivo. Isso não foi genocídio, não foi destruição aleatória, foi a eliminação calculada e metódica da capacidade militar, mas ainda assim foi aterrador. Em órbita ao redor do segundo planeta, uma estação de batalha do sindicato abriu fogo contra naves humanas. Era uma instalação gigantesca com 50.000 militares e armada com poder de fogo suficiente para arrasar um continente. O comandante da estação, um guerreiro veterano chamado CX, recusou-se a render-se. Somos Caterick, transmitiu a sua tripulação.
Não nos rendemos, não fugimos. Lutamos até a morte. Sua tripulação, leal e corajosa, ovacionou-os e retornou aos seus postos. A resposta humana foi imediata. Uma única nave, o destroyer HTMS Relentris, rompeu a formação e aproximou-se da estação de batalha. Era minúsculo em comparação com a enorme instalação caticança diante de um adulto. A estação de batalha abriu fogo com tudo o que tinha. Os escudos do destroyer humano resistiram. Então o implacável disparou um único tiro. A arma era algo novo, algo que a galáxia jamais vira. Chamava-se lança disruptora e funcionava criando um colapso localizado nas forças fundamentais que mantinham a matéria unida. O feixe atingiu o núcleo de energia da estação de batalha e, por um breve instante, a força nuclear forte parou de funcionar em uma esfera de 50 metros de diâmetro. O núcleo de energia, incapaz de se manter coeso, liberou toda a sua energia de uma só vez. A estação de batalha explodiu com a força de uma pequena estrela. Krex e seus 50.000 guerreiros morreram instantaneamente. Sua audácia e bravura não significando nada contra as leis da física transformadas em armas pela engenhosidade humana. Foram necessárias 4 horas para segurar o sistema natal do Scateric, 4 horas para desmantelar defesas que deveriam resistir por meses. A liderança militar do sindicato, observando de seus bunkers, finalmente compreendeu a dimensão de seu erro. O Lorde Supremo TRX, já a bordo de seu cruzador pessoal e fugindo do sistema, recebia atualizações constantes sobre o desastre. Seu império estava desmoronando. Sua frota fora destruída. Suas defesas haviam desaparecido. Tudo que ele construíra ao longo de 30 anos de conquistas implacáveis estava sendo arrasado em um único dia. Onde está o refém humano? Exigiu ele. Precisamos trocá-lo. Ofereçam-no de volta a eles. Façam-nos parar. Seu segundo em comando, um veterano marcado por cicatrizes chamado Vraz, balançou a cabeça. Meu senhor, estamos tentando contatá-los há horas. Eles não respondem. Não estão aqui para negociar. Estão aqui para nos destruir. Então fugiremos, disse Trek. Correremos até que parem de nos perseguir. Mas correr exigia tempo, e tempo era algo que o sindicato não tinha mais. Nas profundezas da estação Katik Prime, Marcus Chen estava sentado em sua cela, sentindo as vibrações de explosões distantes através das paredes. A estação estava sob ataque, ou pelo menos era o que ele imaginava. Ele havia perdido a noção do tempo horas atrás, perdido na monotonia do encarceramento e nos sons crescentes do caos lá fora. Então, a porta de sua cela se abriu. Marcus olhou para cima, esperando ver guardas ou talvez o próprio Trex. Em vez disso, viu algo que fez seu coração disparar. Humanos, 3 deles vestidos com armaduras tão negras que pareciam absorver a luz. Moviam-se com a graça fluida de soldados. Eles se moviam com a fluidez e a graça de soldados profissionais, armas em punho, viseiras escondendo seus rostos. Capitão Marcus Chen. Perguntou o soldado líder com a voz calma, apesar das sirenes de alarme soando por toda a estação. Sim, respondeu Marcus, levantando-se com as pernas trêmulas. Sim, sou eu. Equipe Night Stalker 7. Estamos aqui para levá-lo para casa. Senhor, o senhor está ferido. Marcus balançou a cabeça negativamente. Não quer dizer, eles me acertaram algumas vezes, mas nada sério. Como você entrou aqui? Esta estação tem defesas, escudos, sistemas de segurança. O tom do soldado carregava um toque de humor negro. Sim, senhor, tinha no passado. Nós burlamos os escudos com um conjunto de fases que o dinheiro dos seus impostos ajudou a desenvolver. Os sistemas de segurança eram bons, mas nossa inteligência artificial era melhor. Quanto às defesas, bem, a frota está cuidando disso. Precisamos nos mover, senhor. Consegue andar? Posso correr se precisar, disse Marcus. Ótimo. Fique entre nós, abaixe a cabeça e faça exatamente o que dissermos. Temos uma nave auxiliar esperando. Eles se moveram pela estação como fantasmas, sem encontrar resistência.
Mais tarde, Marcos descobriria que os caçadores da noite haviam se infiltrado na estação usando tecnologia furtiva que distorcia a luz e enganava os sensores. Eles passaram por dezenas de guardas que nem perceberam sua presença. Quando alguém se deu conta de que havia humanos lá dentro, Marcos já havia partido. A extração levou 12 minutos, desde a invasão da porta até o lançamento da nave. Marcos estava sentado no compartimento de passageiros da nave, preso ao cinto de segurança e tentando processar o que estava acontecendo. Através da janela de observação, ele podia ver a frota de guerra terrana em toda a sua terrível glória. Milhares de naves ao redor da estação, todas repletas de armas. Meu Deus, sussurrou Marcos. Eles realmente fizeram isso? Eles trouxeram a frota inteira. Não, a frota inteira, senhor, corrigiu um dos batedores noturnos, C. O restante está segurando nosso território e protegendo a terra. Mas sim, senhor, viemos buscá-lo. Viemos buscar todos vocês, mas agora o senhor é o único que precisa ser resgatado. A nave acoplou-se a HTMS Retribution e Marcos foi escoltado até a enfermaria. Os médicos o examinaram, trataram seus ferimentos leves e o declararam saudável. Em seguida, o levaram para a ponte. A almirante Okoko estava à espera. Era uma mulher alta, com cabelos grisalhos curtos, no estilo militar, e olhos que já tinham visto muita coisa. Ela olhou para Marcos com uma expressão que era parte alívio e parte algo mais, determinação, talvez, ou tristeza. Capitão Shen, disse ela, estendendo a mão. Bem-vindo a bordo. Sou a almirante Sarakonko, comandante da frota de guerra terrana. Marcos apertou a mão dela, sentindo-se atordoado. Almirante, não sei o que dizer. Obrigado. Obrigado por vir me buscar. Viemos buscar você, concordou Konko, mas ainda não terminamos. Venha ver o visor. Ela gesticulou para a tela principal que mostrava um mapa tático do espaço do sindicato. Marcadores vermelhos indicavam ativos do sindicato. Enquanto Marcos observava, esses marcadores vermelhos começaram a desaparecer um a um, substituídos por marcadores cinza, indicando alvos destruídos. O que vocês estão fazendo? Perguntou Marcos, embora já soubesse a resposta. Estamos eliminando o sindicato, disse o Konku. Simplesmente, todos os recursos militares, todas as fortalezas, todas as bases, todas as naves. Estamos dando tempo para os civis evacuarem, mas o próprio sindicato deixará de existir. Estamos fazendo isso por causa do que fizeram com você, mas importante, para que isso deixe de existir. Estamos fazendo isso por causa do que fizeram com você. Mas mais importante ainda, estamos fazendo isso para que ninguém jamais tente fazer isso de novo. Marcos sentiu um enjoo. Almirante, eu sou apenas uma pessoa. Eu não valho isso. Eu não valho uma guerra. O Konko se virou para encará-lo completamente. Capitão Shen, sabe quantos humanos foram feitos reféns desde que nos juntamos ao Conselho Galáctico? Marcos balançou a cabeça negativamente. Nenhum, disse o Konko. Nenhum em 200 anos. Sabe por quê? Porque há 70 anos uma frota pirata cometeu o erro de fazer reféns humanos. A Terra respondeu destruindo essa frota pirata de forma tão completa que a galáxia aprendeu uma lição. Por 70 anos, essa lição permaneceu válida até agora, até que o sindicato decidisse que tempo suficiente havia passado para que talvez os humanos tivessem se tornado mais fracos, que talvez pudessem capturar um de nós e nada aconteceria. Ela se inclinou para mais perto. Não estamos fazendo isso apenas por você, capitão. Estamos fazendo isso por todos os humanos que nunca mais serão feitos reféns depois de hoje. Estamos fazendo isso para que nossos filhos e netos possam viajar pela galáxia em segurança. Estamos fazendo isso porque algumas lições precisam ser aprendidas no fogo. Marcos olhou novamente para o painel tático, observando os marcadores vermelhos desaparecerem. Quantas pessoas vão morrer? Estamos fazendo tudo o que podemos minimizar as baixas civis, disse o Konko. Cada ataque é precedido por avisos de evacuação. Não estamos visando áreas residenciais, não estamos usando armas de destruição em massa, mas sim pessoas morrerão, militares do sindicato,
Pessoas que escolheram fazer parte de uma organização que lucra com o sofrimento. Não me desculparei por isso. Na tela, uma enorme estação fortaleza do sindicato explodiu em uma profusão de fogo e destroços. O sindicato controla 47 setores há 3 gerações, continuou o Conco. Nesse tempo escravizaram milhões, mataram qualquer um que se opusesse a eles. Construíram um império baseado no medo e na violência. O Conselho Galáctico nada fez porque o sindicato operava em um espaço sem lei, além da autoridade do Conselho. Estamos fazendo o que o Conselho deveria ter feito décadas atrás. Marcos queria argumentar, queria dizer que devia haver outro jeito, mas não encontrava as palavras. Ele tinha visto o que era o sindicato, tinha sido prisioneiro deles, sabia que tipo de gente comandava aquela organização. E quanto ao Lorde Supremo Trex, perguntou Marcos. Ele está fugindo de Seco. Estamos rastreando a nave dele. Ele não escapará. Como se fosse um sinal, o oficial tático se pronunciou. Almirante, temos a localização do cruzador de batalha de Trex. Ele está na borda do sistema, preparando-se para um salto em velocidade de dobra. Envie o esquadrão de destroyeres, ordenou o Conco. Quero que ele seja detido antes que possa escapar. Sim, almirante. 3 destroyeres humanos se separaram da formação da frota e aceleraram em direção à borda do sistema. Eles se moviam mais rápido do que seria possível, cruzando a distância em minutos em vez de horas. O Dreadnought Dex, enorme e poderoso, abriu fogo contra eles com todas as armas que possuía. Os destroyeres mal diminuíram a velocidade. Eles cercaram o Dreadnought e então esperaram. O comandante da frota humana abriu um canal de comunicação. Ser Supremo Trex, você está ordenado a entregar sua nave e se submeter à prisão. A resposta de TRX foi imediata e desesperada. Eu me rendo, contarei tudo. Os nomes dos meus associados, a localização de bases secretas, rotas comerciais, contatos. Tenho informações que valem milhões. Posso ajudá-lo a destruir o que restou do sindicato. Houve uma pausa no canal de comunicação humano. Então o comandante do destroyer falou novamente com a voz fria, não queremos sua rendição. Os 3 destroyers dispararam simultaneamente. Lanças de desestabilização atingiram o Dreadnought de 3 ângulos diferentes. E a nave que fora orgulho e o poder de TRX deixou de existir. A explosão iluminou o espaço como uma estrela efêmera, sem julgamento, sem prisão, sem segundas chances, apenas cinzas. Marcos desviou o olhar da tela, sentiu uma estranha mistura de emoções, alívio por estar a salvo, horror com a destruição que estava sendo perpetrada em seu nome e por baixo de tudo isso, uma crescente compreensão do que realmente era a humanidade. Eles não eram os traidores pacíficos que a galáxia pensava conhecer. Não eram os engenheiros inofensivos que consertavam sistemas defeituosos e negociavam acordos favoráveis. Isso era verdade, mas era apenas parte da verdade. A humanidade era uma espécie que valorizava a paz, mas estava disposta a guerrear quando necessário. Era uma espécie que preferia a negociação, mas não negociava quando se tratava da segurança de seu próprio povo. Era uma espécie que podia ser gentil, generosa e prestativa até. Você cruzou a única linha que eles haviam traçado nas estrelas. Não toque na humanidade, não leve seu povo, não teste sua determinação. A galáxia estava aprendendo essa lição novamente, escrita em fogo e sangue no vazio, onde antes ficava o sindicato. Quanto tempo até que tudo acabe? Marcos perguntou em voz baixa. O Conco verificou seus monitores. No ritmo atual, aproximadamente 72 horas. Dias para desmantelar um império que levou 30 anos para ser construído. Depois disso, retornaremos à Terra. Você verá sua filha novamente, Capitão Shen. Marcos assentiu, sem confiar em si mesmo para falar. 3 dias. 3 dias para mudar a galáxia para sempre. 3 dias para provar que a misericórdia da humanidade era real, mas também o era sua capacidade para uma violência avassaladora. 3 dias para ensinar uma lição que ecoaria por séculos. Do lado de fora da nave, a guerra continuava. Naves humanas se moviam de sistema em sistema, de alvo em alvo, executando a Operação Achal com precisão mecânica.
O sindicato revidava onde podia, mas todas as batalhas terminavam da mesma forma. Vitória humana, destruição do sindicato. A galáxia observava e aprendia. Algumas espécies ficaram horrorizadas, outras impressionadas. Algumas começaram a se perguntar que outros segredos a humanidade havia mantido ocultos durante seus 200 anos de coexistência pacífica. Mas todas aprenderam a mesma lição. Não se deve tocar na humanidade, nem em uma única criatura jamais. Porque se o fizerem, reduzirão todo o seu império às cinzas e não perderão o sono. Por isso, a enfermaria do HTMS Retribution estava silenciosa, exceto pelo zumbido constante dos equipamentos de monitoramento. Marco Chan estava sentado na beira de uma maca, olhando fixamente para um tablet que exibia a visão geral tática da Operação Achal. A tela mostrava setor após setor, cada um marcado com atualizações de status. Estação destruída, estaleiro obliterado, fortaleza neutralizada, instalação militar eliminada. A lista era interminável, um catálogo de destruição tão abrangente que deixou Marcos sem fôlego. Em 72 horas, a frota de guerra terrana havia desmantelado sistematicamente tudo que o Sindicato Católico havia construído ao longo de 3 gerações. 47 setores, antes controlados por criminosos e traficantes de escravos, agora estavam livres da presença do sindicato. Você deveria descansar, disse a doutora Mara Singh, aproximando-se com uma expressão preocupada. Ela era a médica-chefe do navio, uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos bondosos e mãos firmes. Você passou por uma experiência traumática. Seu corpo precisa dormir. Não consigo dormir, disse Marcos, sem levantar os olhos do bloco de anotações. Toda vez que fecho os olhos, vejo os números. 47 estações, 12 estaleiros, 8 mundos fortaleza. Quantas pessoas morreram, doutor? Singh sentou-se ao lado dele. A contagem oficial é de aproximadamente 40 mil, quase todos os militares que se recusaram a evacuar quando avisados. As baixas civis foram mínimas, talvez 300, a maioria devido a acidentes de evacuação que não pudemos evitar. Poderia ter sido muito pior. 40 mil, repetiu Marcos. 40. 000 pessoas morreram porque alguém decidiu me sequestrar. Como vou conseguir viver com isso? Você não é responsável pelo que o sindicato fez, disse Singh firmemente. E você não é responsável pela resposta da Terra. O sindicato escolheu te fazer refém. A Terra escolheu responder com força esmagadora. Essas foram as decisões deles, não suas. Marcos finalmente olhou para ela, mas foi por mim. Toda essa morte e destruição, tudo para salvar um cargueiro insignificante. Não disse a almirante Ocon entrando na enfermaria. Ela estava ouvindo da porta. Não foi só por você, Capitã Shen. Quantas vezes preciso explicar isso? Era uma questão de princípio. Era para garantir que ninguém jamais tente isso de novo. Ela caminhou até Marcos e parou em frente a ele, com uma expressão dura, mas não cruel. Você sabe quantas pessoas o sindicato Kterik escravizou nos últimos 30 anos? Ela caminhou até Marcos e parou em frente a ele com uma expressão dura, mas não cruel. Você sabe quantas pessoas o sindicato Kterik escravizou nos últimos 30 anos? Perguntou. De acordo com os dados que recuperamos de seus sistemas, eles capturaram mais de 2 milhões de pessoas de centenas de espécies diferentes. Eles as venderam, as exploraram até a morte e se desfizeram delas quando não eram mais úteis. Você sabe quantas pessoas o Conselho Galáctico resgatou? Nenhuma. 0. O Conselho aprovou resoluções e fez discursos, mas não fez nada. Ela apontou para o tablet nas mãos de Marcos. Nós fizemos algo. Libertamos aqueles escravos, desmantelamos um império construído sobre o sofrimento. Sim, fizemos isso porque eles te levaram, mas o resultado é o mesmo. 2 milhões de pessoas não morrerão como escravas. Milhões mais não serão levadas no futuro. Isso não vale nada. Marcos queria argumentar, mas não podia negar a lógica. O sindicato tinha sido um câncer na galáxia e o Conselho Galáctico tinha sido cauteloso demais ou corrupto demais para erradicá-lo.
A Terra fez o que precisava ser feito, mesmo que o método tenha sido brutal. Ainda gostaria que houvesse outra maneira, disse Marcos em voz baixa. Eu também, respondeu o Conco, surpreendendo-o com sua honestidade. Sou oficial militar há 40 anos e nunca disparei um tiro em combate até 3 dias atrás. Entrei para a Força de Defesa Solar, na esperança de nunca precisar usar as armas que construímos. Mas ter esperança não é o mesmo que estar despreparado. A galáxia precisava se lembrar do que a humanidade é capaz quando pressionada. Agora eles sabem. Ela se virou para sair, mas parou. Descanse um pouco, capitão. Em 12 horas estaremos de volta à órbita da Terra. Sua filha está esperando para vê-lo, Sarah, a filha dele. A ideia de vê-la novamente deu a Marcos um motivo para parar de remoer o horror dos últimos dias. Ele largou o tablet e se deitou na maca, fechando os olhos e tentando dormir. Do outro lado da galáxia, na estação Unity, o Conselho Galáctico estava um caos. O embaixador Corte do Concordato Altariano estava diante dos delegados reunidos tentando manter a ordem em uma câmara que parecia prestes a mergulhar na violência. Os representantes gritavam uns com os outros, faziam acusações, exigiam ações que ninguém conseguia tomar. Ordem, clamou Corte. Precisamos de ordem. O delegado vem, normalmente calmo e lógico, seu rosto pulsava em um vermelho furioso. Os humanos cometeram um ato de agressão sem precedentes na história do Conselho. 47 setores, 40.000 mortos. Eles não buscaram a aprovação do Conselho, não tentaram soluções diplomáticas, simplesmente atacaram. Atacaram uma organização criminosa, argumentou o observador militar altariano. O sindicato Keterik não era membro do Conselho. Eles operavam fora das leis galácticas. Eram sequestradores, escravistas e assassinos. Será que realmente vamos defendê-los? Não estamos defendendo o sindicato, disse o representante Centauri, com suas antenas tremendo de agitação. Estamos condenando a resposta desproporcional. Um refém não justifica a destruição de 47 setores. Então, o que a justificaria? Perguntou uma nova voz. Todos os olhares se voltaram para a seção humana da Câmara do Conselho. O embaixador James Okafor estava presente, sentado calmamente em sua cadeira, como se não tivesse estado ausente por 2 semanas. Ele parecia relaxado, quase casual, o que tornava sua presença ainda mais perturbadora, dadas as circunstâncias. Embaixador Okafor, disse Keres cuidadosamente. Estamos satisfeitos por sua presença. Temos muitas perguntas sobre as ações recentes da Terra. Tenho certeza que sim, respondeu Okafor. Mas antes de fazê-las, permita-me perguntar algo. Quantas resoluções do Conselho foram aprovadas em relação ao sindicato Keterik? Quantas vezes este Conselho condenou suas ações, sua escravidão, sua pirataria, seus assassinatos? E quantas vezes o Conselho realmente fez algo a respeito? Um silêncio se abateu sobre a Câmara. Vou lhe dizer, continuou Okafor. Nos últimos 30 anos, o Conselho aprovou 43 resoluções condenando o sindicato, 43 documentos contundentes que não alcançaram absolutamente nada. O sindicato continuou a operar porque o Conselho não teve a vontade de detê-lo. Bem, a Terra teve essa vontade. Fizemos o que vocês não puderam ou não quiseram fazer. O delegado de Vrim pulsava de raiva. Vocês não tinham autoridade para tomar medidas militares unilaterais no espaço do Conselho. Você está certo, concordou Okafor. Não tínhamos essa autoridade. Por isso, a partir de agora, a Terra se retira do Conselho Galáctico. A Câmara irrompeu em aplausos. Os representantes gritaram em uma dúzia de idiomas diferentes. Alguns exigiram explicações, outros fizeram ameaças. Keres sentiu o coração afundar. Este era o pior resultado possível. Embaixador Okafor, disse ela, tentando demonstrar uma calma que não sentia. Por favor, reconsidere. A Terra tem sido um membro valioso deste Conselho por 200 anos. Certamente podemos encontrar uma solução diplomática. Okafor se levantou e a Câmara gradualmente se silenciou.
Quando falou, sua voz ecoou claramente por todos os cantos da sala. Por 200 anos, a humanidade participou deste conselho de boa fé. Seguimos suas regras, respeitamos sua autoridade, contribuímos para operações de manutenção da paz, missões humanitárias e cooperação científica. Pedimos apenas uma coisa em troca, que nossos cidadãos fossem protegidos pela lei do Conselho. Vocês falharam. Ele fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem. Quando o sindicato capturou o capitão Marcos Shen, esperamos para ver o que o Conselho faria. Esperamos 10 dias. O Conselho não fez nada. Vocês debateram, formaram comissões, vocês aprovaram resoluções de emergência sem força e sem aplicação. Enquanto isso, um cidadão humano foi mantido refém por criminosos e a resposta do Conselho foi a paralisia burocrática. A expressão de Okafor endureceu. Não cometeremos esse erro novamente. A humanidade não precisa mais da permissão do Conselho para defender seu povo. Não buscamos mais a aprovação do Conselho para nossas ações. Retiramos-nos deste órgão com efeito imediato. Manteremos relações comerciais com as espécies individuais que desejarem negociar conosco, mas não participaremos mais da governança coletiva. Vocês não podem simplesmente se retirar, protestou o delegado Centauri. Existem tratados, acordos, obrigações, todos os quais a Terra honrará com as espécies individuais em bases bilaterais, respondeu Okafor. Mas nossa participação neste conselho chegou ao fim. Demos-lhes 200 anos para provarem que a segurança coletiva significava alguma coisa. Vocês provaram que não. Keres deu um passo à frente. Embaixador, por favor, se a Terra se retirar, isso desestabilizará toda a ordem galáctica. Outras espécies seguirão o exemplo. O Conselho poderá entrar em colapso. Então, talvez devesse, disse Okafor Rodeios. Um conselho que não consegue proteger seus membros de sequestradores e escravizadores não é um conselho que vale a pena preservar. Se nossa retirada fizer com que outras espécies questionem sua participação, então essas são as perguntas que elas deveriam estar fazendo. Ele caminhou em direção à saída e em seguida voltou-se uma última vez. Estou autorizado a entregar mais uma mensagem da Terra. Isto não é uma ameaça, é uma constatação. A humanidade quer ser deixada em paz. Não queremos o seu território, não queremos os seus recursos. Queremos apenas viver em paz no nosso próprio espaço. Mas se alguma espécie, alguma organização ou algum indivíduo agir contra um cidadão humano, a nossa resposta será rápida e absoluta. Não negociaremos, não pagaremos resgates, eliminaremos a ameaça completamente. O que aconteceu com o sindicato Caterica acontecerá com qualquer um que testar nossa determinação. Ele parou na porta. Esperamos que nunca chegue a esse ponto de verdade, mas esperança não é estratégia. Estar preparado é fundamental. A humanidade está preparada. Sugiro que vocês também se preparem. Então ele se foi, deixando a Câmara do Conselho em silêncio atônito. A bordo do HTMS Retribution, a almirante Okonkwo recebeu a notícia do discurso de Okafor e esboçou um pequeno sorriso. A primeira fase da nova doutrina da Terra estava concluída. Demonstre força esmagadora. Deixe a mensagem clara. Retire-se de instituições ineficazes. Agora vinha a parte mais difícil. Manter a paz sem parecer fraco. Almirante, disse seu oficial de comunicações, estamos recebendo uma transmissão do planeta natal do Scateric. É do novo governo provisório. Passe a mensagem, ordenou o Okonkwo. Uma Caterica apareceu na tela, mas esta parecia diferente dos membros do sindicato com quem ela vinha lidando. Esta vestia roupas civis simples e parecia exausta. Eu sou a presidente do conselho, vem, disse a Cateric. Eu lidero o governo provisório que se formou após o colapso do sindicato. Em nome do povo de Ket, desejo transmitir algumas mensagens. O Okonkwo ouviu atentamente. Primeiro, agradecemos por nos libertar do domínio do sindicato, continuou Bran. Eles eram criminosos que tomaram o poder há 3 gerações e mantiveram nosso povo como refém. Vivemos sob a tirania deles por décadas, incapazes de derrubá-los por conta própria. Suas ações, embora aterrorizantes em sua magnitude, nos libertaram.
Não era isso que esperava ouvir. Em segundo lugar, lamentamos os mortos de ambos os lados. Muitos militares de Katyk morreram em seu ataque, embora muitos fossem leais ao sindicato, alguns estavam simplesmente cumprindo ordens ou protegendo suas famílias. Pedimos que reconheça suas mortes com respeito. Sim, disse o Conco. Cada vida perdida em combate é uma tragédia, independentemente do lado pelo qual lutaram. Avisamos e demos oportunidades para evacuar. Aqueles que morreram fizeram suas próprias escolhas, mas não encaramos suas mortes com leviandade. Vrementil. Terceiro, desejamos estabelecer relações diplomáticas com a Terra, não como inimigos, mas como uma espécie liberta do domínio criminoso e que espera se reconstruir. Não desejamos vingança nem retaliação. Queremos apenas paz e a oportunidade de criar um governo melhor do que aquele que o sindicato nos proporcionou. O Concu ponderou cuidadosamente. A Terra está disposta a abrir canais diplomáticos com o governo legítimo de Keter. No entanto, estaremos observando atentamente, se o seu novo governo se envolver nas mesmas atividades criminosas que o sindicato, nossa resposta será a mesma. Entendido, disse Vrenin. Não temos intenção de repetir os erros do sindicato. Vimos o que acontece quando se ameaça a humanidade. É uma lição que não esqueceremos. A transmissão terminou e Okoko recostou-se em sua cadeira de comando. Essa foi uma crise potencialmente evitada, mas haveria outras. A saída da Terra do Conselho Galáctico teria repercussões por toda a galáxia. Algumas espécies haveriam como uma oportunidade, outras como uma ameaça. Almirante, disse seu oficial tático. Os sensores de longo alcance estão detectando movimento nos setores VEM. Parece ser um reforço militar. Eles estão mobilizando sua frota. Estão vindo em nossa direção? Perguntou o Conco. Não, senhora. Parece que estão fortificando seu próprio território. Postura defensiva. Eles estão com medo, disse o Conco, em que possamos considerá-los a próxima ameaça. Será que somos? Perguntou o oficial tático. Não, respondeu Conco, em que poderíamos ser. O medo os impedirá de nos testar. O medo manterá nosso povo em segurança. Era um cálculo frio, mas o Conco aprenderá há muito tempo que a paz não se mantinha apenas com bondade. A situação se manteve sob um cuidadoso equilíbrio entre cooperação e ameaça crível de força esmagadora. A humanidade fora benevolente por 200 anos. Agora mostrava à galáxia que a benevolência tinha limites. Na Terra, em um dormitório universitário em Genebra, Saracen recebeu a mensagem que esperava. O pai dela estava vivo. Ele estava voltando para casa. Ela desabou nos braços da colega de quarto e chorou, libertando 2 semanas de medo e ansiedade. Seu pai, o único familiar que lhe restava, havia sido levado por criminosos. Durante dias, ela assistiu aos noticiários com crescente horror enquanto a Terra se mobilizava para a guerra. Ela estava apavorada com a possibilidade de seu pai ser morto, de perdê-lo da mesma forma que perdera sua mãe. Mas ele estava a salvo. Ele estava voltando para casa. Os noticiários estavam repletos de debates sobre a resposta da Terra. Algumas pessoas a consideraram heróica, outras excessiva. Políticos discutiam se o governo havia agido corretamente. Filósofos debatiam a ética da resposta proporcional. Sara não se importava com nada disso. Seu pai estava vivo e voltaria para casa. Era só isso que importava para ela. Mas nos momentos de silêncio em que estava sozinha com seus pensamentos, ela se perguntava sobre o preço a pagar. Ela se perguntava sobre as 40.000 pessoas que morreram. Ela se perguntava sobre as famílias Katyk, que perderam entes queridos. Ela se perguntava se seu pai voltaria a ser o mesmo depois de ver o império arder em seu nome. Essas eram perguntas sem respostas fáceis, perguntas que assombrariam a humanidade por gerações, mas eram perguntas para outro dia por enquanto. Saracen preparava-se para receber seu pai de volta para casa. Enquanto a galáxia observava e aprendia que a paciência da humanidade tinha limites e ultrapassá-los tinha um preço medido em cinzas e estrelas vazias. Um mês após o incidente de Katerik, como os historiadores já o chamavam, Marco Shen estava diante de um memorial na Terra. O memorial era simples,
apenas uma parede de granito preto com nomes gravados na pedra. Esses não eram os nomes de vítimas humanas, pois não houve nenhuma. Eram os nomes dos 317 civis de Cateri que morreram durante o caos da evacuação, esmagados em meio à multidão descontrolada ou mortos em acidentes enquanto milhões fugiam dos bombardeios da terra. O governo terráqueo ergueu este memorial em Genebra, na base do que costumava ser a embaixada da Terra do Conselho Galáctico. O prédio estava vazio, agora, as janelas escuras, as bandeiras removidas, mas o memorial permanecia, um lembrete de que até mesmo as ações justas têm um preço. Marcos estendeu a mão e tocou em um dos nomes, creche, bebê, 2 meses de idade. Uma criança que nunca teve a chance de crescer porque seus pais entraram em pânico durante a evacuação e ela se perdeu no caos. Ela não fora morta por armas humanas, mas estava morta por causa de ações humanas. Você vem aqui com frequência, disse o almirante Conco, aproximando-se dele. Ela estava vestida com roupas civis hoje. Uma visão rara. Seu uniforme militar permanecia em seus aposentos na maior parte dos dias, agora que a guerra havia terminado. Todos os dias, admitiu Marcos, eu leio os nomes. Tento me lembrar de que eram pessoas reais, não apenas números em um relatório. Eles eram reais, concordou o Conco. Ela olhou para a parede por um longo momento. Eu autorizei o memorial. Algumas pessoas no governo acharam inapropriado, que nos fazia parecer fracos ou apologéticos. Eu desordei, fizemos o que tínhamos que fazer, mas nunca devemos esquecer o preço que pagamos. Marcos se virou para encará-la. Valeu a pena, almirante? Esqueça o preço que pagamos. Marcos se virou para encará-la. Valeu a pena, almirante. Toda essa destruição, todas essas mortes, valeu a pena para salvar um único cargueiro. O Conco ficou em silêncio por um instante antes de responder, pergunte-me novamente daqui a 50 anos. Se nenhum humano tiver sido feito refém nesse tempo, se nosso povo puder viajar pela galáxia em segurança, se a lição que ensinamos tiver sido assimilada, então sim, valeu a pena. Se isso acontecer de novo, se alguém decidir nos testar novamente, então não, nós falhamos. Ela apontou para o memorial. Essas pessoas morreram porque o sindicato Catique escolheu fazer vocês reféns e porque o próprio governo delas não conseguiu protegê-las da corrupção do sindicato. As mortes delas são trágicas, mas não são de sua responsabilidade. O sindicato fez o primeiro movimento. Nós o concluímos. A galáxia nos vê de forma diferente agora. Disse Marcos. Sim, concordou o Conco. Vem mesmo. Isso é ruim. Marcos não tinha resposta. Em toda a galáxia, as mudanças já eram visíveis. O espaço humano havia se tornado uma zona que outras espécies abordavam com cautela. O comércio ainda ocorria, mas apenas encostados nas fronteiras do território humano. Nenhuma nave militar estrangeira era permitida a menos de 10 anos-luz das colônias humanas. Nenhum governo estrangeiro enviava mais embaixadores à Terra, pois a Terra havia deixado claro que não os receberia. A humanidade havia se isolado efetivamente, traçando uma linha ao redor de seu território e desafiando qualquer um a cruzá-la. Algumas espécies respeitavam essa fronteira. Os altarianos, sempre diplomáticos, mantiveram relações comerciais amistosas e enviaram mensagens de entendimento por canais indiretos. O novo governo Catique, grato pela libertação do sindicato, assinou um pacto de não agressão e trabalhou para reconstruir sua sociedade em bases mais pacíficas. Mas outras espécies viam o isolamento da humanidade como fraqueza. O coletivo Vrim, um poderoso império militar, começou a fazer movimentos agressivos no espaço neutro, testando limites e pressionando territórios reivindicados pelos humanos. Eles nunca atacaram diretamente, mas fizeram sua presença ser sentida. E havia os piratas, não tão organizados quanto o sindicato, mas ainda assim perigosos. Pequenos grupos que acreditavam que a saída da humanidade do Conselho Galáctico significava vulnerabilidade. Esses piratas logo aprenderam que isolamento não significava fraqueza. Quando um bando de piratas atacou uma colônia humana de mineração na fronteira, a resposta da Terra foi imediata. Um único destroyer chegou em poucas horas, eliminou os piratas com brutal eficiência e partiu sem fazer contato com os sistemas próximos.
A mensagem era clara. O espaço humano estava protegido e os infratores não seriam presos, nem haveria negociação. Eles simplesmente deixariam de existir. Após alguns incidentes desse tipo, os ataques de piratas contra alvos humanos cessaram completamente. O capitão Marcos Shen retornou ao trabalho 3 meses após seu resgate. Haviam-lhe oferecido a aposentadoria com todos os benefícios, pensão e reconhecimento como herói. O governo da Terra queria usar sua história para fins de propaganda, para mostrar à galáxia que a Terra protegia seus cidadãos. Marcos recusou tudo. Em vez disso, comprou uma nova nave de carga com o dinheiro do seguro de sua nave destruída. Ele a batizou de Segunda Chance e voltou a transportar cargas pela galáxia, mas desta vez só aceitava contratos que envolviam ajuda humanitária, suprimentos médicos, carregamentos de alimentos para colônias assoladas pela fome, materiais educativos para mundos em desenvolvimento. Ficou conhecido nas regiões fronteiriças como o humano que ajudava qualquer um que precisasse, independentemente da espécie. Ele cobrava taxas mínimas, apenas o suficiente para cobrir o combustível e a manutenção. Entregava suprimentos em locais onde outros transportadores se recusavam a ir para cobrir os custos de combustível e manutenção. Sistemas perigosos e regiões devastadas pela guerra, onde o lucro era impossível, mas a necessidade era extrema. "Por que você faz isso?", um jovem estivador altariano perguntou-lhe um dia, observando Marcos descarregar suprimentos médicos para um campo de refugiados. "Você é famoso. Poderia cobrar preços exorbitantes. Poderia viver no luxo?" Marcos sorriu tristemente. "Porque a galáxia ardeu por minha causa. 40.000 pessoas morreram porque alguém me fez refém. O mínimo que eu podia fazer era provar que eu valia a pena ser salvo." A notícia do trabalho de Marcos se espalhou. Outros carregadores humanos começaram a seguir seu exemplo, assumindo missões humanitárias e oferecendo ajuda a colônias em dificuldades. Isso se tornou uma espécie de movimento com humanos tentando restaurar sua reputação como guerreiros, mostrando que também podiam ajudar. Mas o medo persistia. Marcos o sentia sempre que atracava em uma estação não humana. O jeito como as outras espécies o olhavam, como recuavam quando ele se aproximava, como falavam em sussurros depois que ele passava. Ele não era mais Marcos Channing, o transportador de carga. Ele era Marcos Channing, o humano pelo qual a galáxia ardia. Ele era um símbolo do poder da Terra e da disposição da Terra em usar esse poder. Um dia, meses após seu resgate, Marcos fazia uma entrega de suprimentos a uma estação comercial neutra no setor Vidian. Era um trabalho rotineiro, exatamente o tipo de emprego tedioso que ele sempre preferira. Ele entregou sua carga, recebeu o pagamento e se preparava para partir quando um alarme soou. "Atenção, todas as naves!", anunciou o sistema automatizado da estação. Sinal de socorro recebido. Transporte civil sob ataque de piratas. Localização: Setor 773. Todas as naves capazes de prestar auxílio. Por favor, respondam. Marcos verificou seu visor de navegação. O setor 773 estava a apenas 2 anos-luz de distância. Seu cargueiro não era uma nave militar, mas possuía armamento defensivo básico e motores decentes. Ele poderia ajudar, mas a nave atacada não era humana. Era Ven, a mesma espécie cujo exército estava realizando movimentos ameaçadores perto do espaço humano. Alguns humanos já os consideravam o próximo inimigo em potencial. Marcos tomou sua decisão em segundos. Ele rumou para o setor 773 e acionou seu motor FTL. Ele abandonou a viagem mais rápida que a luz e encontrou uma cena de caos. Uma nave de transporte civil Ven, desarmada e claramente projetada para o transporte de passageiros, estava cercada por 3 naves piratas. Os piratas disparavam contra os motores da nave, tentando desativá-la para abordá-los. Os escudos da nave estavam falhando e as cápsulas de escape já estavam sendo lançadas ao espaço. Marcos ativou seu sistema de comunicação. "Aqui é o Capitão Marcos Shen da Terra. Estou aqui para ajudar. Piratas, cessem o ataque imediatamente." A resposta foi imediata. Todas as 3 naves piratas pararam de atirar e se voltaram para o cargueiro de Marcos. Por um instante, Marcos pensou que iriam atacá-lo.
Então, sem dizer uma palavra, as 3 naves piratas ativaram seus motores FTL e desapareceram. Fugiram ao ouvirem seu nome, Alterra. Marcus permaneceu sentado em sua cadeira de piloto, atônito. Ele não havia disparado um único tiro, nem sequer carregar as suas armas. Os piratas simplesmente ouviram a terra e fugiram. A capitã da nave de transporte venou com a voz trêmula. Nave humana, aqui é a capitã Varix do transporte de passageiros Crystal Endedruin. Obrigada. Muito obrigada. Você salvou mais de 300 vidas hoje. Vocês estão danificados? Perguntou Marcus, forçando-se a se concentrar em assuntos práticos. Precisam de ajuda? Nossos motores estão danificados, mas operacionais. Podemos chegar à estação mais próxima, mas por favor permita-nos agradecer-lhe devidamente. Qual é o seu nome? Marcus Shen, disse ele. E ouviu-se uma inspiração profunda do outro lado do canal. Você é o Marcus Shen? Perguntou Varx. O do incidente com Terik? Sim, admitiu Marcus. Houve uma longa pausa. Então, devemos-lhe ainda mais agradecimentos. Sem vocês, sem o que sua espécie fez, o sindicato ainda estaria escravizando pessoas. Minha própria prima foi libertada de um dos campos de trabalho forçado deles. Ela está viva graças ao que a Terra fez. Marcus não sabia o que dizer. A galáxia está aprendendo, continuou Fex lentamente, mas estamos aprendendo. Algumas espécies temem vocês, mas outras são gratas. Vocês destruíram um mal que o Conselho era fraco demais para combater. Isso significa alguma coisa. Após o término da comunicação, Marcus sentou-se sozinho em sua cabine e refletiu sobre o que acabará de acontecer. Ele havia salvado vidas sem disparar um tiro, simplesmente por ser humano. A reputação que a Terra construiu, o medo que incutiu, protegeram pessoas inocentes hoje. Talvez o almirante Okonku estivesse certo. Pessoas inocentes hoje. Talvez a almirante Konko estivesse certa. Talvez a lição estivesse sendo assimilada. Na Terra, no quartel-general da Força de Defesa Solar, a almirante Okonko recebia relatórios diários sobre a atividade galáctica. Ela monitorava os movimentos das naves, rastreava ameaças potenciais e mantinha a postura defensiva da Terra. Era um trabalho exaustivo, ainda mais difícil devido ao isolamento da humanidade. Mas ela também recebia outros tipos de relatórios. Relatórios de transportadores de carga humanos ajudando colônias alienígenas, relatórios de engenheiros humanos se voluntariando para consertar estações danificadas, relatórios de médicos humanos viajando para mundos assolados por pragas para oferecer assistência médica e relatórios de incidentes como o encontro de Marcus Chan no setor 773, onde a mera presença humana foi suficiente para deter. Está funcionando, observou seu chefe de gabinete, analisando os dados compilados. Os ataques de piratas contra alvos humanos diminuíram 98%. As tentativas de tomada de reféns são zero. As organizações criminosas estão evitando completamente o espaço humano. E o custo? Perguntou Konko. Estamos isolados, admitiu o chefe de gabinete. O comércio caiu 40% em comparação com os níveis anteriores ao incidente. O turismo entrou em colapso. A cooperação científica com outras espécies é mínima. Temos segurança, mas perdemos a conexão. O Konko assentiu lentamente. Esse era o preço que eles haviam escolhido pagar. Segurança através do isolamento, proteção através do medo. Era o preço que eles haviam escolhido pagar, segurança através do isolamento, proteção através do medo. Era eficaz, mas também solitário. Há algo mais, disse seu chefe de gabinete apresentando um novo relatório. Estamos observando um padrão interessante. Várias espécies menores têm se aproximado de nossos postos de fronteira solicitando acordos de proteção. Elas não estão pedindo para se juntar a nenhuma aliança. Eles estão perguntando se a Terra estaria disposta a defendê-los em caso de ataque. Eles querem que sejamos seus protetores. Disse o Konko. Sim, senhora. Eles viram o que fizemos com o sindicato.
Eles acreditam que se tiverem a Terra protegendo suas costas, ninguém ousará atacá-los. O Coco ponderou cuidadosamente. Era uma oportunidade, mas também um risco. Se a Terra começasse a proteger outras espécies, isso poderia levar a emaranhados, a obrigações, ao tipo de política galáctica da qual eles acabaram de se retirar. Mas também poderia ser uma forma de mostrar que a humanidade era mais do que apenas uma força destrutiva, que eles podiam usar seu poder para o bem. Digam a eles que consideraremos acordos de proteção caso a caso, decidiu ou com alianças formais, sem obrigações de tratados. Mas se uma espécie estiver genuinamente ameaçada e nos procurar em busca de ajuda, avaliaremos sua situação. Não seremos a força policial da galáxia, mas podemos protegê-la quando a necessidade for real. Foi um pequeno passo, mas foi alguma coisa. 5 anos após o incidente de Catterick, historiadores e cientistas políticos ainda debatiam seu impacto. Universidades por toda a galáxia ministravam cursos analisando a resposta da Terra. Academias militares estudavam as táticas e estratégias. Escolas de diplomacia examinavam o colapso da autoridade do Conselho e a ascensão da ação unilateral. Mas o impacto mais importante foi aquele que não podia ser facilmente mensurado, A galáxia aprendeu que a humanidade, apesar de sua postura pacífica e cultura comercial, tinha limites. Aprendeu que ultrapassar esses limites acarretava consequências tão severas que a prevenção era a única escolha racional. Nesses 5 anos, nenhum ser humano foi feito refém. Nenhum. Os ataques de piratas a embarcações humanas cessaram completamente. Organizações criminosas evitavam o espaço sideral como se fosse radioativo. Até mesmo potências militares agressivas pensavam 2 vezes antes de realizar operações perto de território humano. A lição havia sido aprendida, o preço havia sido pago, a galáxia havia mudado. Marcus Shen continuou seu trabalho transportando suprimentos e ajudando os necessitados. Ele nunca buscou o reconhecimento e evitou a atenção da mídia sempre que possível, mas sua reputação cresceu mesmo assim. O humano por quem a galáxia ardeu, agora passava a vida provando que era valioso. Sua filha, Sarah, formou-se em medicina e ingressou nos Médicos Sem Fronteiras, a organização humanitária galáctica. Ela dedicava seu tempo viajando para zonas de desastre e regiões devastadas pela guerra, salvando vidas independentemente da espécie. Quando questionada sobre o motivo de ter escolhido um trabalho tão perigoso, ela sempre dava a mesma resposta: meu pai está vivo porque a humanidade valorizou uma vida o suficiente para ir à guerra. Eu honro isso, mostrando que toda vida tem valor. 10 anos após o incidente, o Conselho Galáctico enviou um pedido formal à Terra. Eles queriam que a humanidade retornasse, que participasse novamente do governo galáctico. Prometeram reformas, melhores medidas de segurança e o cumprimento efetivo das resoluções do Conselho. A resposta da Terra foi educada, porém firme. Não aprendemos que não podemos confiar na segurança coletiva, escreveu o embaixador Okafor em sua resposta. Aprendemos que quando realmente importa, estamos sozinhos. Isso não significa rejeitar a cooperação ou a amizade com outras espécies. É simplesmente o reconhecimento de que nossa segurança é nossa responsabilidade e somente nossa. O Conselho aceitou a resposta com decepção, mas compreendendo que a Terra havia traçado sua linha e não a cruzaria novamente. 20 anos após o incidente, Marcus Shen era um homem idoso. Seus cabelos estavam completamente grisalhos e seu corpo começava a sentir o peso dos anos passados em gravidade zero. Ele estava considerando a aposentadoria, pensando em passar seus últimos anos na Terra com sua filha e os filhos dela. Mas aceitou mais um trabalho. Uma colônia na fronteira, lutando contra a escassez de alimentos, precisava de suprimentos. Era um território perigoso, um espaço disputado onde várias facções lutavam pelo controle. Nenhum outro transportador aceitou o contrato. Marcus aceitou. Ele entregou os suprimentos sem incidentes, mas em sua viagem de volta, os sensores de sua nave detectaram algo preocupante. Uma pequena embarcação à deriva sem energia, nenhum sinal de socorro, mas claros indícios de falha no sistema de suporte à vida. Marcus mudou de rumo para investigar. Ao se aproximar, identificou a embarcação como um pequeno iate particular, caro e bem feito.
Alguém importante estava a bordo, ou pelo menos alguém rico. Ele atracou no iate e passou pela câmara de descompressão. Lá dentro encontrou um único ocupante, inconsciente, mas vivo. O ser era um Vrim cristalino e belo, com sua luz interna pulsando fracamente. Marcos o carregou de volta para sua nave, colocou-o em sua enfermaria e prestou os primeiros socorros. Foram 3 horas de trabalho, mas finalmente os sinais vitais do Van se estabilizaram. Ele sobreviveria. Quando Van acordou, olhou para Marcos com confusão e medo. Você é humano, disse ele fracamente. Sim, concordou Marcos. Encontrei sua nave à deriva. Seu suporte de vida estava falhando. Você está a salvo agora. Por que me ajudou? Perguntou o Vrim. Meu povo e o seu não são amigos. Nossos governos mal se falam. Marcos sorriu gentilmente. Eu não salvei um oficial do governo Vrim, salvei uma pessoa. É isso que os humanos fazem. Protegemos os nossos, sim, mas também ajudamos aqueles que precisam. Ambas as coisas podem ser verdade. A luz interna do Vem pulsava em um padrão que Marcos aprenderá a significar gratidão. Sou o embaixador Krill. Sirvo no corpo diplomático Vem. Estava viajando para uma negociação quando minha nave apresentou uma falha. Se você não tivesse me encontrado, eu teria morrido. Bem, você não morreu, disse Marcos com um tom pragmático. Vou levá-lo à estação mais próxima, onde você poderá receber atendimento médico adequado e entrar em contato com seu povo. Você ficará bem. Krill observou Marcos por um longo momento. Você é Marcos Chan, o das histórias. Sou apenas um transportador de carga, disse Marcos cansado. As histórias me transformam em algo que não sou. Não, disse Krill com firmeza. As histórias o transformam em um símbolo, mas eu vejo a realidade. Você é uma pessoa que ajuda os outros, independentemente de quem sejam. Isso é mais valioso do que qualquer símbolo. 3 dias depois, quando Marcos entregou o embaixador Krill à estação diplomática de Van, foi recebido com um nível de cerimônia que o deixou profundamente desconfortável. Os oficiais de Van agradeceram profusamente, ofereceram-lhe recompensas, honras e acordos comerciais. Marcos recusou tudo, só queria voltar para casa, mas ao sair da estação recebeu uma última comunicação de Krill. Capitão Shen, quero que saiba de algo. Quando voltar ao meu governo, contarei o que aconteceu. Direi a eles que a humanidade salvou um dos nossos sem pedir nada em troca. Direi a eles que a espécie que queimou uma galáxia por um dos seus também salva a vida de estranhos. Talvez isso ajude nossos povos a se entenderem melhor. Espero que sim, disse Marcos sinceramente. 50 anos após o incidente de Cterik, Marcos Chan morreu pacificamente enquanto dormia aos 103 anos. Ele estava cercado pela família, tendo vivido o suficiente para ver seus netos crescerem e formarem suas próprias famílias. Seu funeral foi uma pequena cerimônia privada. Ele havia pedido que não houvesse honras militares, nem cerimônias públicas, nem grandes homenagens, apenas familiares e amigos, relembrando um homem que viveu uma vida tranquila, fazendo bem. Mas a galáxia se lembrava dele de forma diferente. Nas academias militares por todo o espaço conhecido, seu nome era ensinado na primeira semana de treinamento de oficiais. Todos os cadetes, independentemente da espécie, aprenderam sobre Marcos Chan e o incidente católico. Aprenderam sobre o que acontece quando se faz um refém humano. Aprenderam sobre resposta proporcional versus resposta absoluta. Aprenderam sobre dissuasão por meio de força esmagadora. Mas também aprenderam sobre o que Marcos Chen fez após seu resgate, seu trabalho humanitário, sua dedicação em ajudar os outros e seu exemplo discreto de uso responsável do poder. A lição estava completa. A humanidade podia destruir impérios, mas também podia construir pontes. Podia travar guerras totais, mas também podia oferecer paz total. Não eram monstros, mas também não eram vítimas. Eram algo mais complexo, mais cheio de nuances e mais perigoso, justamente por compreenderem os dois lados dessa equação. Na Terra, nos arquivos do governo terráqueo, um documento confidencial foi arquivado e lacrado para gerações futuras. Intitulava-se a Doutrina Tim,
Princípios da Política Externa Humana, na Era Pós-Conselho. O documento delineava claramente a posição da Terra. A humanidade busca a paz, mas se prepara para a guerra. Oferecemos amizade, mas mantemos limites. Negociamos livremente, mas defendemos com absoluta certeza. Ajudamos os necessitados, mas punimos aqueles que nos ameaçam. Não somos inimigos da galáxia, mas também não somos mais seus dependentes. Permanecemos sozinhos, prontos para lutar ao lado de outros, mas jamais nos subordinaremos àqueles que não podem ou não querem nos proteger. Esta é a lição de Marcus Shen. Este é o preço que pagamos e a promessa que cumprimos. Toque em um de nós e encare todos nós. Respeite todos nós e encontre amigos para a vida toda. Esta é a escolha da humanidade. A galáxia deve fazer a sua própria. 100 anos após o incidente, uma nova geração de humanos explorou a galáxia. Encontraram um universo que se lembrava das ações de seus avós. Encontraram espécies que os temiam, espécies que os respeitavam e espécies que queriam aprender com eles. E descobriram, para sua surpresa, que a galáxia estava mais pacífica do que em séculos. Não porque a humanidade a policiasse, mas porque a humanidade havia provado que a paz não era fraqueza, que a bondade tinha limites e que aqueles que se aproveitavam dos inocentes enfrentariam consequências tão severas que a prevenção era a única escolha racional. O incidente de Caterick passou de evento atual para a história, da história para a lenda, mas a lição permaneceu gravada na memória coletiva da civilização galáctica como palavras em um memorial. Nunca confunda a bondade com fraqueza, nunca confunda a paz com pacifismo e nunca jamais faça um humano de refém. Porque se o fizer, a humanidade reduzirá seu império a cinzas, não por crueldade, mas por certeza. A certeza de que isso jamais se repetirá. Esse foi o preço de um ser humano, uma vida, um momento que mudou tudo. E no fim foi um preço que a galáxia decidiu que valia a pena pagar para aprender o que a humanidade realmente era. Uma espécie que valorizava cada vida individual o suficiente para ir à guerra por ela, mas sábio o bastante para passar a paz, provando que a guerra era o último recurso. Não era a primeira opção. As estrelas brilhavam e a humanidade navegava entre elas. Conquistadores ou conquistados, mas algo que a galáxia raramente vira antes. Uma espécie que era ao mesmo tempo gentil e terrível, bondosa e implacável, pacífica e imparável. Eles eram humanos e a galáxia jamais se esqueceria disso.